Meus irmãos, nós estamos no mês de maio, né? E todo domingo você me ouve falar isso, que maio é o mês mês da família. Isso não quer dizer que maio é o único mês que você vai pensar na sua família, orar pela sua família, dedicar tempo à sua família, mas maio é o mês que nós dedicamos e separamos para falar, para pregar, para capacitar famílias e famílias dessa igreja. E nós vemos falando sobre isso, começamos falando sobre a mãe, falamos a última semana, falamos sobre a batalha espiritual da família, a guerra espiritual da família, o como nós precisamos estar firmes e atentos para lutar contra o inimigo que vem contra nós, contra esse projeto chamado família. Porque, como disse, se existe algo que o inimigo tem desejo de atacar, destruir, descaracterizar, é a família. Porque a família é a base de tudo que é forte. Falei, uma família forte é responsável por uma sociedade forte, por uma igreja forte, por isso o inimigo, sabendo disso, ataca famílias. Mas pensamos nisso a partir de Neemias capítulo 4, a batalha espiritual. Mas entendemos, também espero que você tenha entendido, à luz desse texto, que esta batalha travada contra as famílias, ela pode ser vencida e será vencida no nome de Jesus, amém. Nós não temos que temer a batalha, ter medo de perder a batalha, porque Cristo venceu esse inimigo que vem contra nós na cruz do Calvário. Mas você não pode ser um boca aberta, lembra do boca aberta? É isso aí. Você não pode ser o boca aberta que não entende que a batalha está sendo travada e não se preparar, e não vigiar, e não trabalhar para que essa batalha seja vencida. Mas existe um outro aspecto da família, e esse aspecto é o que eu gostaria de abordar hoje, que é o aspecto humano das relações familiares. Existe o que é ataque maligno contra a família, mas existe o aspecto humano dos relacionamentos de uma família, que são responsáveis muitas vezes por tantos embates e por tantas dificuldades e por tantos desentendimentos dentro da família. Eu quero falar sobre esse aspecto pensando sobre um lugar. O lugar onde a família vive, convive e se reúne. O lugar onde nós vivemos o projeto chamado família. E esse lugar é a casa. Esse lugar é o lar. Porque toda família mora numa casa, num ambiente. E morar junto, debaixo de um mesmo teto, se a sua família é igual à minha, é uma tensão. Queridos, morar, conviver, trocar, abrir mão, ceder, conquistar, num mesmo ambiente, é sempre algo desafiador. E eu gostaria de pensar hoje sobre isso, sobre a casa. Mas não qualquer casa. E não de qualquer maneira. Eu quero falar sobre uma casa, mas a casa que vai experimentar a plenitude desse projeto chamado família. E essa casa é uma casa específica. Essa casa é uma casa com características e particularidades que nós veremos juntos nessa manhã. Essa casa não é uma casa qualquer. Essa casa é a casa onde Jesus está. Que alegria. Chegou, contagiou a minha pessoa. A casa onde Jesus está. Amém. E esse é o tema do meu sermão nesta manhã. A casa onde Jesus está. Porque é nesta casa, a casa onde Jesus está, que nós poderemos viver e viveremos a plenitude do projeto chamado família. Não é qualquer casa, meus irmãos. Talvez você olhe para tanta casa bonita, para tanta mansão bonita, para tanto lugar bonito e você fala, poxa vida, essa casa é só uma casa, essa casa não é um lar, essa casa não abriga uma família e essa família não vive a plenitude do projeto de Deus. Já disse aqui, eu por mais de 20 anos, por quase 26 anos, mas por 17 anos, tive uma empresa no mercado imobiliário, a mesma empresa, única, por todos esses anos. E esta empresa, da qual fui proprietário,
vendia casa, era uma imobiliária. E eu entrei em muita casa nesses 20 anos, em muita casa bonita, em muita mansão, em muita casa chique. E entrei em muita casa simples, em quarto e cozinha de fundo, com banheirinho do lado de fora. E não é a mansão e nem é o quarto e cozinha com um banheirinho fora que faz daquela casa um lugar que abriga uma família que vive o projeto de Deus. O que faz uma casa ser um lugar onde o projeto de Deus é vivido é a casa onde Jesus está. E é sobre isso que nós vamos pensar. E nós vamos pensar sobre essa casa, porque essa casa precisa ser experimentada e vivida, porque quando Jesus está presente nessa casa ou numa casa, tudo será diferente. A casa onde Jesus está, na casa onde Jesus está, tudo será melhor. Tem mais uma chance. E na casa onde Jesus está, tudo será possível. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, à luz de um texto. E nós vamos olhar para uma casa. Na verdade, uma casa muito especial. Uma casa muito legal, uma casa muito diferente. Uma casa por onde Jesus esteve muitas vezes. Até porque essa casa era a casa do Senhor Jesus. Jesus tinha uma casa que ele escolheu para ser a base do seu ministério. Uma casa em Cafarnaum, a casa onde Jesus ia, se reunia, planejava suas viagens ministeriais, se reunia com seus discípulos e de lá saía. E nós vamos extrair desse texto e dessa história 6 características necessárias para que a nossa casa seja um lugar extraordinário. Talvez você já olhou para esse texto um monte de vezes, eu já preguei esse texto algumas vezes, mas nunca preguei esse texto e nunca olhei para esse texto, sob a perspectiva que eu convido você a olhar comigo nesta manhã. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler 12 versos, do 1 ao 12. Se você encontrou, diga amém. Marcos é aquele livro que você encontra fácil na Bíblia, né? Até porque alguns nem usam logo o aplicativo, então é mais fácil ainda. Clicou, abriu. Achou? Marcos, no capítulo 2, na versão que lerei, nova versão internacional, você acompanha comigo. E se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o que eu aconselho, você, por favor, faça isso. E não só faça isso, mas mantenha a sua Bíblia aberta. E não só mantenha a sua Bíblia aberta, como, se possível, anote aquilo que eu vou dizer. Pelo menos os tópicos que eu falarei. Costume fazer aquilo que eu pedi. Traga um papelzinho, uma canetinha e anote, que vai ajudar você em algum momento da sua vida. Eu creio nisso. Amém? Marcos, no capítulo 2, e eu vou ler algumas coisas, e vou pedir para que você repita comigo, como ênfase, algumas palavras desse texto. Leremos juntos. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga, ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Diga isso, muita gente se reuniu ali. De forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, diga isso, um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé, diga isso, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, diga mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, diga isso, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Pensavam eles sobre Jesus, né? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito. Diga isso, percebeu logo em seu espírito.
que era isso que eles estavam pensando. Diga isso, estavam pensando. E lhes disse, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Diga isso, vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus. Diga isso, glorificaram a Deus. Dizendo, nunca vimos nada igual. Amém. História conhecida, história emblemática da palavra de Deus. O Senhor Jesus estava aqui novamente em Cafarnaum. E se você lembra, uma das coisas que você repetiu comigo é na sua casa. Jesus nasceu em Belém. Jesus cresceu em Nazaré, mas foi expulso de Nazaré pelos nazarenos. E agora tem uma casa, uma base ministerial em Cafarnaum. Jesus havia retornado de uma viagem, de uma missionária. Ele tinha voltado de uma campanha de evangelização para Cafarnaum, para sua casa, para sua base ministerial. E o texto diz que o povo, sabendo que Jesus estava em casa, é o que diz aqui, que ele estava em casa, corre para lá, se reúne lá, entope a casa, cerca a casa. E é por isso que você conhece a história do paralítico. Não havia lugar para mais ninguém se aproximar da casa, porque Jesus estava em casa, e a multidão estava na casa e do lado de fora da casa, buscando Jesus, para receber algo de Jesus naquela ocasião. E eu quero começar, então, com a primeira característica dessa casa, que é a casa onde Jesus está. A primeira característica é essa: a casa onde Jesus está é um lugar de socorro. A casa onde Jesus está é um lugar de socorro. O texto disse, eu já falei, que ele estava em casa. Ele volta para sua casa em Cafarnaum, e o texto diz que ele pregava a palavra àqueles que estavam naquela casa. O texto nos informa que, sabendo que Jesus estava em casa, muita gente se reúne ali. Queridos, isso não mudou até hoje. Muita gente se reúne ao redor de lugares aonde Jesus está. Você vem para cá, como eu venho para cá, todos os dias, e você não todos os dias, mas vem para cá todos os cultos, com um objetivo e com algo no seu coração. Você sabe que Jesus está aqui. Se for assim, diga amém. Amém. Jesus está aqui. Agora, aquela multidão não era diferente da que hoje está reunida. Ela precisava de socorro. E nós precisamos de socorro de Jesus. Mas o que nós vamos pensar é que lugar melhor existe para que a gente possa encontrar socorro e socorro em Jesus do que a nossa própria casa. Você vem para esse culto no dia de culto, no domingo pela manhã, mas eu acredito que você volte para a sua casa todos os dias. E se existe um lugar, meus irmãos, que nós precisamos encontrar o socorro de Jesus, é a nossa própria casa. Queridos, nossa casa precisa ter um ambiente onde os de dentro possam encontrar socorro e os de fora possam encontrar-se com Jesus. Eu repito, a nossa casa precisa ser um lugar onde os de dentro possam encontrar socorro e os de fora possam encontrar Jesus. Meus irmãos, existem situações onde você não volta para sua casa, ou casa melhor, que você não tem vontade de voltar, porque a última coisa que você encontra lá é socorro. Uma casa que você volta precisa ser um lugar onde Jesus está presente para te abraçar. A casa precisa ser o primeiro lugar que você tem vontade de voltar quando a luta bate na sua porta. O primeiro lugar que você precisa pensar em estar quando você enfrenta uma adversidade não deve ser o templo, deve ser a presença do Senhor Jesus, e isso dentro da sua casa.
A casa onde Jesus está precisa ser um lugar de socorro. E essas pessoas sabiam que Jesus estava naquela casa. E se Jesus estava naquela casa se transformou num lugar de socorro. Se Jesus estiver na sua casa, ali você encontrará socorro. E ali pessoas encontrarão Jesus a partir da sua vida. E faço 2 perguntas já para incomodar você no primeiro tópico dessa mensagem. Não responda para ninguém, mas responda para você. Qual é o primeiro lugar aonde você busca socorro? Pense nisso. E a outra pergunta é essa. Pessoas buscam a sua casa para serem socorridas e se encontrar com Jesus? Pense sobre isso. Porque uma casa onde Jesus está é um lugar de socorro. Uma casa onde Jesus está socorre os de dentro. E uma casa onde Jesus está acolhe pessoas para que elas se encontrem com Jesus. Se você compreendeu, diga amém. Mas não só isso. Uma casa onde Jesus está é um lugar de esperança. Um lugar de esperança. O texto diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Podemos transformar essa palavra assim, ó. Vieram alguns homens trazendo-lhe um problema insolúvel. 4 homens carregavam este problema insolúvel, este paralítico. E lá eles não podiam chegar a Jesus com ele, não podendo levá-lo até Jesus, eles têm uma ideia criativa. Vamos subir no telhado, vamos remover a telha, vamos arrumar 4 cordas, vamos amarrar cada corda numa extremidade da maca e vamos levar esse homem à presença de Jesus. E você precisa fazer um exercício mental de pensar nesta cena, queridos. Imagine você, se eu estou aqui pregando nesse momento, começa a cair, esse negócio cai de vez em quando, esse negocinho cai. Fique tranquilo, é isoporzinho, não cai, não machuca não. Cai uns pozinhos aqui desse negócio aqui. Mas se eu estou pregando aqui, começa a abrir um buraco na minha cabeça aqui, eu percebo que alguém está no telhado aqui. Como os crentes aqui é violento, a primeira coisa que cair não fica um, meu irmão, aqui. Vai todo mundo correr, é ladrão. De repente abre a telha, tem 4 homens lá em cima, uma maca, um deitado na maca, e cada um com a corda, descendo um homem aqui. Era esta a cena desse lugar, desse momento. Era isso que estava acontecendo aqui. Essa cena é emblemática, todo mundo conhece a história. 4 amigos que levaram o paralítico à presença de Jesus através do telhado e de uma corda e uma maca. 4 amigos unidos, rompendo a barreira da multidão para levar um paralítico à presença de Jesus, um problema insolúvel à presença de Jesus. A pergunta aqui é essa: o porquê esses homens fizeram isso? A resposta é essa: não sei. O porquê esses homens fizeram isso? A resposta é simples. Porque Jesus era a última e única esperança naquela situação. Não adiantava levar aquele homem para lugar nenhum, nenhum hospital, nenhum remédio, nenhuma situação humana, nenhuma capacidade humana tinha suficiência para mudar o estágio daquele homem paralítico. Mas eles creram, eles tinham esperança de que por Jesus estar naquela casa, Jesus era a sua única e última esperança. Então, meus irmãos, uma casa onde Jesus está, precisa ser esse lugar, um lugar de esperança. Meus irmãos, aqueles homens conheciam uma coisa, aqueles 4 amigos, assim como aquela multidão. Sabe o que eles conheciam? A fama de Jesus. Jesus já era famoso pelos milagres, pelas curas, por tudo aquilo que ele fazia nos anos do seu ministério. Eles conheciam a fama de Jesus. E eles tinham esperança de que a presença de Jesus poderia transformar a situação daquele aleijado. De alguma maneira eles sabiam disso.
E diante da gravidade, onde não havia mais esperança, aquela casa onde Jesus estava se transformou num lugar de esperança. Quantas são as situações, meus irmãos, que as famílias enfrentam, onde a esperança humana já acabou? Quantas vezes nós vemos dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, situações onde a esperança humana não é suficiente para responder à dificuldade que nós enfrentamos. E aí a casa que não tem Jesus, onde Jesus não está, não é esse lugar de esperança. A casa onde Jesus está, onde Jesus não está, é um lugar de desespero, desesperança. A dificuldade começa, a adversidade começa. Você vem para uma casa onde Jesus não está e compartilha a dificuldade. A resposta é: não tem saída, não tem solução, acabou, desista. Para isso não há possibilidade de mudança. Esse lugar, essa resposta, numa casa, mostra algo: Jesus lá não está. Mas um lugar onde Jesus está é um lugar de resposta, e a resposta é: há esperança no nome de Jesus. Uma casa onde Jesus está é um lugar de esperança, meu irmão. Não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa o que você venha viver, não importa o que você venha enfrentar, não importa o tamanho da adversidade que se levante contra você, se a sua casa for um lugar de socorro e Jesus estiver lá, ela será um lugar de esperança, e a esperança é Cristo Jesus. Você crê nisso? Essa é a segunda característica de um lugar ou da casa onde Jesus está. Um lugar de esperança. Mas vai além. Vai além. A casa onde Jesus está é um lugar de fé. Fé é diferente de esperança. Veja comigo o texto. O próprio Senhor Jesus vai dizer, na parte A do verso 5, o seguinte: vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Jesus agora vai olhar para aquele ato de socorro e de esperança e criatividade por uma outra ótica. Jesus vê a fé que eles tinham. Queridos, vamos destacar duas coisas aqui. Primeiro, as palavras vêm da boca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vendo a fé que eles tinham. Quem viu a fé daqueles homens foi o próprio Senhor Jesus. Você já pensou, meus irmãos, Jesus olhar para você e Ele dizer que você tem esse tipo de fé? Ele olha e vê, e Ele diz, a fé que eles tinham. Mas nós vamos destacar aqui duas coisas. A primeira é a criatividade dos amigos no telhado daquela casa. Criatividade. Meus irmãos, já pensou? Onde chegou a criatividade desses homens aqui de subir no telhado? Subir no telhado já é difícil, não sei você. Tem uns irmãos que parece gato aí, gosta de subir no telhado. Mas tem uns irmãos aí que não pode subir no telhado que cai. Eu não recomendo subir no telhado. Já vi muita gente caindo do telhado. Sobe no telhado, graças a Deus que não tem mais antena. Quem lembra do tempo da antena? Eu vou lembrando umas coisas, né, meus irmãos? Eu sou do tempo, quando eu lembrei da cibalena, teve irmão que chorou aí, com saudade da cibalena. Né? Antena, espinha de peixe. Eu não tenho essa idade, mas eu ouvi falar que num passado distante existia uma antena. E o irmão tinha que subir lá, porque a tal da antena virava por dois motivos. Primeiro, pelo vento. E segundo, pelo inimigo da nossa vida, que pegava um pipa, enroscava uma linha e puxava a antena. Aí a Globo saía do lugar. A Globo, não pegava mais a Globo. Aí o cara ia lá, ficava um lá em cima. Você sabe, né? Viveu isso, viveu. Tá pegando! Aí o cara fala assim, a Globo tá, mas a Tupi não tá pegando mais. Aí o cara virava lá. E agora entrou a Bandeirantes, é o dia inteiro. Entra a Bandeirantes, sai a Globo, sai a Record e fica lá. Antena, meu irmão, antena, espinha de peixe. Era um negócio doido. Mas quando a gente olha para isso, a criatividade daqueles homens foi o seguinte: esse povo não deixa a gente entrar. Porque com certeza chegaram lá com o paralítico e pediram, dá licença de eu levar o paralítico? Não, senhor, eu tenho o meu problema para resolver. Mas o homem é paralítico, o problema é dele, eu tenho o meu.
Tentaram para todo lado, porta do fundo, porta da frente, janela, não deu. Vamos desistir? Não vamos desistir. Vamos pensar em algo criativo. O quê? Arruma uma escada. Vamos subir nesse negócio. Você imaginou a escada da época, 4 homens, um na maca, puxando esse homem para cima, arrumaram uma corda, eles arrumaram um jeito. Criatividade. Às vezes nossa casa precisará de criatividade, para que nós possamos conduzir pessoas à presença de Jesus. Criatividade é melhor do que chatividade. Porque o crente normalmente ele é chato para conduzir pessoas a Jesus. Ele não é criativo, é chato mesmo. É chato. Repito, chato. Nosso comportamento, nossas palavras, a nossa alegria no envolvimento com as coisas de Jesus leva pessoas à presença de Jesus. E da mesma maneira, afasta pessoas da presença de Jesus. Criatividade, queridos. Tudo isso pode aproximar ou afastar pessoas de Jesus. Como você pretende aproximar pessoas de Jesus? Com criatividade ou com chatividade? Nem responde, né? Ou é assim, você precisa de ir na igreja. Meu pastor é legal. Gostei, fala isso mesmo, dá uma força para mim. Mas Jesus é tão bom e o crente está lá. Tudo dá errado na minha vida. Jesus é bom, viu, gente? Olha, desde que eu peguei essa cruz aí que falou na palavra de Deus, pega a sua cruz e siga, minha vida é desse jeito. Mas você precisa aceitar Jesus na sua vida. Você fala, estou com medo. Criatividade na sua casa. Se alegre para falar de Jesus. Se alegre para falar da igreja de Jesus. Se alegre para falar dos amigos que você tem em Jesus. Seja um crente que as pessoas olhem e falem assim, esse cara tem algo que eu queria. Porque dinheiro não é, que eu sei que você não tem. Mas Jesus que você tem. Criatividade. Criatividade. Eles tiveram criatividade. Mas mais do que isso, a própria fé que eles tinham. Não podemos afirmar se a fé era só dos amigos, ou a fé também era a fé do paralítico. Não podemos afirmar. Mas uma coisa a gente pode afirmar. A fé é contagiosa e a fé é contagiante. Eu repito. A fé é contagiosa e a fé é contagiante. Queridos, você se contagia com a fé dos outros e contagia os outros com a sua fé. E o inverso é verdade também. Já ficou perto daquele crente? Não é aquele crente débil mental, porque tem essa espécie de crente. Tem. Eu acredito que esse negócio vai se transformar num violino, porque eu creio e vou determinar. Isso aí é coisa de gente que não tem cabeça. Não é essa fé. É a fé consciente num Deus real, presente, poderoso, soberano e que pode fazer todas as coisas. É essa fé. Quando você chega perto diante de gente que tem essa fé, aquela pessoa que você está vivendo uma luta, ele fala, meu irmão, creia num Deus que tudo pode. Nós vamos orar e Deus pode fazer. Nós vamos orar porque Deus tem poder para realizar na sua vida, porque Deus é bom. Você fala, rapaz, eu entrei aqui meio derrubado, mas eu estou acreditando porque essa fé está... Aí você sai de lá, você tem vontade de falar desse mesmo Deus para os outros. A fé é contagiante e a fé é contagiosa. Você precisa estar perto de gente que tem a fé, fé racional, fé inteligente num Deus que tudo pode. E a sua casa precisa viver e ser um ambiente de fé. A fé, queridos, que eles tinham. Nós temos que entender que é importante a nossa fé ser assim. Pensou quando seu marido chega daquele dia de trabalho, seus filhos chegam com aquela dificuldade na vida, e você tem essa fé para compartilhar dentro da sua casa. Você abre a boca e fala, meu filho, nós vamos orar, e Deus pode fazer, nós vamos pedir, e Deus é capaz, nós vamos colocar nossa vida diante de Deus. O cara chega lá e fala, meu Deus, que ambiente gostoso, eu quero voltar. Fala para minha mulher, Érica, nós estamos com uma luta, e ela diz assim, meu filho, meu marido, meu amor da minha vida, coisa linda, mais maravilhosa que é que esse menino, meu marido, espetacular, homem de Deus, nós vamos orar, e Deus vai fazer. Me contagia. Chego lá, Érica, nós estamos com uma dificuldade. O negócio é agora, acabou tudo então. Agora é o fim mesmo, eu sabia, já basta a minha. E quando você conta uma, ela quer contar uma pior.
Porque tem crente que é assim. Tem crente que você levanta para contar uma luta, ele fala, meu irmão, você não sabe a minha. O cabra chega em casa cansado, para escutar uma palavra de fé, ele escuta uma derrocada de uma desgraça. Passei uma luta tão difícil hoje, meu irmão. Você não sabe eu com essas crianças em casa. Você não tem noção do que eu vivo nessa casa. Você não... talvez é para você sentir que o seu problema é menor que o dela. Você até fica, não, deixa para lá, o meu problema nem foi. E vice-versa. Fé é contagioso. E fé é contagiante. E a sua casa, a casa onde Jesus está, é um lugar de fé. Entendeu? Diga amém. Mas a gente vai adiante. A casa onde Jesus está é um lugar de perdão. Um lugar de perdão. Aí a rocha para nós. Porque a parte B do verso 5, do qual li a A, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Meus amados, Jesus, após declarar publicamente, porque ele publicamente declara a fé que aqueles homens tinham, agora ele olha para o paralítico e diz algo que somente ele poderia dizer e fazer. E é isso. O chama de filho e diz, os seus pecados estão perdoados. Sim, perdoar pecados para salvação, querido irmão, irmã e amigo, em Cristo Jesus, é algo que só ele pode fazer. Só Jesus pode perdoar pecados para a salvação. Entendi não. Só Jesus perdoa pecados para a salvação. Logo, a salvação passa pelo arrependimento do pecado. Gente que não se arrepende do pecado não é salva. Quem é salvo é quem se arrepende do pecado. Porque quando você se arrepende do pecado para Jesus, Ele é o único e suficiente salvador e perdoador do seu pecado. Então, Ele é o único que pode perdoar. Se existe algo que destrói uma casa e que abre um rombo naquele muro que eu preguei na semana passada, na proteção da família, é a falta de perdão dentro da casa. Falta de perdão dentro da casa. Esposas que não perdoam maridos. Maridos que não perdoam esposas. Filhos que não perdoam pais. Pais que não perdoam filhos. Lembre-se, nós estamos falando de um ambiente. O ambiente da casa. O lar. Perdoar, queridos, é uma decisão. Como eu já disse e repito, você já sabe que você é inteligente. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma... Diga mais uma vez, perdoar é uma... Agora mais uma vez, perdoar é uma... Perdoar não é sentimento, perdoar é decisão, e decisão inteligente. Já falei, perdão tira de você o peso de andar com o outro, o peso de carregar o outro sobre você, o peso de dormir com o outro, acordar com o outro, o peso de não conseguir viver de forma tranquila. Perdoar é uma decisão inteligente, fundamental na vida do crente. Mas quando nós tratamos da casa, é muito mais urgente. Perdoar é necessário, e perdoar a todos. Mas, querido, é muito mais difícil quando você tem que habitar numa casa com gente que você não perdoa. É impossível viver numa casa que não haja perdão dentro dela. Tem gente que briga com o marido. Eu não sei o que é isso, nem imagino. Mas tem gente que briga. Olha, amor, talvez dê uma força para nós aqui. Todo mundo briga, meu irmão. Mais ou menos. Eu, graças a Deus, brigo menos, bem pouco. Mas quando você briga, tem uns casais aí, aqui não tem. Revelação, estou olhando aqui, eu estou sentindo. Aqui não tem o casal que faz isso. Mas tem igreja de crente que tem. Não é esta aqui. Aquele que briga com o marido, hoje, domingo. Quando é domingo que vem, continua brigado. Já viu? Dorme assim. Dorme desse jeito. Um para cá, outro para cá. Ou assim. Um no quarto, outro na sala. E passa um dia, e passa 2, e passa 3, e uma semana, e os irmãos estão lá. Pega a Bíblia,
Aí domingo de novo. Continua. Pega a Bíblia e vem para a igreja. Aqui não tem, eu estou só rindo. Tudo bem. Meus irmãos, aqui não é importante. O importante é a sua casa. É lá. Então, se brigou, que não deveria ter brigado, mas brigou, perdoe. É uma decisão, querido. É uma decisão perdoar. Perdoe, resolva logo. Pai que não pede perdão para filho. Eu ministrei um curso por algum tempo chamado Homem ao Máximo. E dentro do curso do Homem ao Máximo tem um momento em que o pai pede perdão para o filho. Nós, eu e você, se conhecemos a cibalena e a antena espinha de peixe, fomos ensinados de que pai não pede perdão para filho. Isso é um absurdo. Isso é um demérito. Isso é uma humilhação. Isso é uma vergonha. Um pai falar, me desculpa, meu filho. Não fazer isso é que é. Porque um pai erra e faz coisas que não deveria fazer. E reconhecendo isso, ele deve pedir perdão para o filho. Falar, filho, eu errei. Não vai depreciar você. Vai ensinar seu filho a fazer o mesmo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque se meu pai me ama e pede perdão para mim, eu aprendi que devo pedir perdão também. Ambiente de perdão é ambiente perdoador, é ambiente que ensina, querido. Então, quando a gente olha para essa casa, a gente vê que aquele Senhor Jesus perdoa o pecado daquele homem. Se na sua casa não houver perdão, não haverá diálogo, não haverá paciência, não haverá unidade, não haverá doçura, não haverá uma segunda chance. Casa que não tem Jesus, não tem perdão. E casa que não tem perdão, não tem uma segunda chance. Você precisa desenvolver na sua casa um ambiente de perdão. Porque quando nós temos a humildade de dizer, meu amor, eu errei. Filho, eu errei. Papai errou. Mamãe errou. Naquele momento, o inimigo das nossas vidas é envergonhado. Ele é derrotado. E o poder dele sobre a nossa casa é vencido. Creia nisso em nome de Jesus. Agora, enquanto continuar a falta de perdão da sua casa, não adianta orar. Porque a palavra de Deus diz que o perdão é que abre as portas para que a nossa oração seja ouvida e respondida diante de Deus. Não dê amém, eu sei que está difícil, não dê não, fique com o amém guardado para você. Mas eu não posso mudar o que a palavra de Deus diz. Perdoar é decisão. E Jesus perdoa pecados. E Ele perdoa porque Ele soube o que é ser traído e perdoar. E o exemplo é claro, a nossa régua é alta. A nossa régua é Cristo Jesus. Ele fala, se eu pude perdoar, vocês podem perdoar. Se eu perdoei, vocês devem perdoar. A casa onde Jesus está é um lugar de perdão. Um lugar de perdão. Mas ela é mais do que isso. A casa onde Jesus está também é um lugar de verdade. Um lugar de verdade. Não de verdade, porque é de verdade, mas é de verdade. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, diz o texto a partir do verso 6. E eles pensavam, você leu isso comigo, raciocinavam no seu íntimo, blasfemando contra Jesus. Quem é esse cara aí, que acha que tem poder de perdoar pecado? Ele é Deus, é? O texto diz que eles falaram isso. Falaram isso? Você não ouviu ler, né, gente? Não é possível. Eles o quê? Pensaram isso sobre Jesus. Não falaram isso, eles pensaram isso sobre Jesus. Agora o que eu gosto é o verso 8. Aí é o que eu gosto. Aí é que o negócio entorna o caldo para o seu lado. Para o seu, não para o meu. Diz assim, Jesus percebeu logo em seu espírito. Eles não falaram, mas Jesus sabia. Pensou nisso? Eles pensaram. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. A casa que Jesus estava repleta de pessoas. Pessoas diferentes, buscando Jesus por coisas diferentes e por motivações diferentes. O texto diz que estavam ali alguns mestres da lei, maquinando. Sabe qual era o objetivo dos mestres da lei seguir Jesus? Pegar Jesus no contrapé. Eles seguiam Jesus com um objetivo. Ele vai cair, ele vai errar, ele vai se complicar, e a gente pega ele, e a gente prende ele, e a gente mata ele.
É para isso que os mestres da lei seguiam Jesus. Seguiam de perto, vendo tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, onde quer que ele ia. Estavam esses aqui atrás de Jesus. Pessoas seguindo Jesus por motivos diferentes. Fiscais da religião. Avaliadores humanos de um Jesus divino. Vamos avaliar, segundo a nossa perspectiva, como é que esse Jesus se comporta. O que eles procuravam intimamente era desacreditar Jesus e perseguir Jesus. Mas o fato que merece destaque aqui, nessa parte do texto, é esse. Jesus conhece a intenção do coração. Você vai falar amém agora. Vai falar. Jesus conhece a intenção do coração. Mas eu vou falar, mas é para você não esquecer. Jesus conhece a intenção do coração. Entendeu? O que eu disse? Jesus conhece a intenção do coração. Olha só. Jesus conhece a intenção do coração. É por isso, e por isso a casa onde Jesus está, precisa ser um lugar onde a verdade prevalece. Lá, casa, família, não é lugar de coisas ocultas. Lá, casa, família, é lugar de transparência. Lá, casa, família, não é lugar de omitir os fatos. Porque crente é assim, eu não menti, eu omiti. Capeta. É o Satanás que fala isso aí. É. Lá, casa, família, não é lugar de mentira. Lá, casa, família, é lugar de verdade. Queridos, a mentira só tem uma origem e um pai. Qual é? Te amo. Qual? Te amo. Qualquer? Te amo. O diabo. O Satanás. É o pai da mentira. É isso aí. Ah, mas essa mentira que eu contei não tem origem em Satanás. Pronto, piorou, tem duas origens agora. É Satanás e o auxiliar do capeta, que é você. Porque essa mentira que eu contei, a minha não é. Pode ser que a mentira do outro é do capeta, a minha é para o bem. Aí pronto. Mentira não é para o bem. Mentira termina num abismo. Mentira, como dizia meu sábio amigo Giba, é uma rolha no fundo do rio. Um dia ela sobe. Guarda isso aí para você, até escreve isso aí. Põe aí, isso é um ditado sábio. Mentira é uma rolha no fundo do rio. Um dia ela sobe. É só esperar o dia, querido. E quanto mais a correnteza passa sobre a rolha, mais fácil ela subir. Então, eu tenho algo para dizer para você aqui. Não permita, nem seja você, sua casa, usuário desse expediente, tão terrível que é a mentira. Não seja. Lembre-se, a mentira parece funcionar, porque o diabo ele é astuto. Pensa um negócio que parece que funciona bem. Carro elétrico e mentira. Duas coisas que... parece que funciona bem. Parece. Meu irmão, mau custo é alto. Eu ouvi dizer, eu que sou pobre, não tenho carro elétrico, nem vou ter, pelo visto, porque o negócio é caro, que o carro elétrico vai bem. Mas se der pau na padaria, você joga o carro fora. Negócio bom isso aí, né? Para quem vende, eu acho. Quebrou a bateria, joga o carro, porque não come se comprar bateria. Mentira, parece funcionar bem. Pensa um negócio que encaixa na vida do ser humano, é a mentira. Você conta uma, o cara acredita. Aí você mete outra em cima dessa, completa o processo. Na terceira está perfeito. Na quarta mentira, parece que o negócio está na plenitude. Fala, agora está todo mundo... E a pessoa que escuta está feliz, acreditando em você. Aí chega um dia que o inventor do projeto chamado mentira, que é o diabo, pega o projeto todinho montado, bem arquitetadinho, bem legalzinho, todo mundo acreditando, ele vai lá e chuta a base. Despenca tudo. Sabe por quê? Porque a casa onde Jesus está precisa ser um lugar de verdade e não de mentira. Meus irmãos, sinto muito, você veio no culto hoje, mas é isso aí. Porque a gente parece que engana todo mundo. A mentira parece que dá certo porque ela engana as pessoas. Mas você acabou de dizer que Jesus conhece a intenção do
coração. Não adianta, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua mulher, você pode enganar seus filhos, você pode enganar seu chefe, você pode enganar seu vizinho, você pode enganar o pastor, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar todo mundo. Mas Jesus conhece a intenção do coração. Então nós precisamos falar a verdade, doa a quem doer. Qualquer verdade ruim é melhor do que a melhor das mentiras. E muitas vezes a gente pensa que é o contrário. Então, se você tem algo na sua vida que ainda está firmado sobre mentira, eu convido você, desista disso hoje em nome de Jesus. Decida por fim na mentira na sua casa hoje e experimente os resultados da verdade nesta casa em nome de Jesus. Entenda isso. Deus colocou isso muito firme no meu coração. Mas eu termino falando da casa onde Jesus está com o último ponto, e o último ponto é esse. A casa onde Jesus está é um lugar de milagres. Agora você dá um amém, porque agora é a hora que a mensagem, você respira na mensagem. Diz a exegese de um bom pregador que você tem que ter a hora de respirar, é agora. A casa onde Jesus está é um lugar de... E é um lugar de milagres. O texto diz que Jesus, olhando para aqueles mestres da lei, religiosos, sem vergonha, que eles eram, e diz o seguinte: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Aí ele pergunta, claro, ele não pensa, ele pergunta para eles. E eles não respondem, mas ele mesmo responde. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para onde? Para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O texto termina aqui, com um milagre extraordinário. Isso mesmo. Da mesma forma que eu termino esse sermão, crendo que a casa onde Jesus está sempre será um lugar de milagres. Eu creio nisso. Eu vivo isso. A casa onde Jesus está, diga, é um lugar de milagres. O milagre aqui não está no singular. O milagre aqui deve ser pensado no plural. Pois talvez você olhe para esse texto, e é muito comum, e que você veja como milagre aqui o fato de um homem paralítico andar. Sim ou não? É um milagre. É um milagre. Mas esse não é o único, e nem o mais importante milagre na vida deste homem. E louvado seja Deus por isso. O maior milagre que nós podemos experimentar na nossa casa, sabe qual é? O milagre da salvação. Esse é o maior milagre. Porque Jesus não cura o paralítico em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele diz para o paralítico: os seus pecados estão... Primeiro ele salva aquele homem. Mas essa salvação, muitas vezes, e para aqueles que estavam ali, não era suficiente. Como é que eles iam mensurar que aqueles pecados foram mesmo perdoados por aquele homem que acabou de dizer: os seus pecados estão perdoados? Como eles iam mensurar isso? Ele diz: para que vocês saibam então que eu tenho autoridade de perdoar pecados, eu vou mostrar que eu também tenho outro tipo de autoridade, e que talvez vocês achem que é muito mais difícil, que é fazer um paralítico andar. Porque para eles o milagre era esse: eu quero ver o paralítico de pé. Salvação? Eu quero é ver. E para que vocês saibam, ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua maca e vai para casa. E diz o texto que imediatamente ele se levanta e todos então passam a ficar atônitos. Não diz que eles todos creram em Jesus, diz que ficaram atônitos. Ou vocês acham que os mestres da lei naquele momento creram em Jesus como o Deus Todo-Poderoso? Não creram. Ficaram abismados com o milagre. Mas o que a gente vê aqui é que a sua casa precisa experimentar esses dois milagres. Primeiro, o milagre da salvação. E a pergunta é essa: você já experimentou esse milagre da salvação? Sim. Mas faça uma segunda. E essa talvez eu responda como você. Existe alguém na sua casa que precisa
de salvação? Sim. Mas existe um outro milagre, e é esse milagre, o milagre da restauração. O milagre dele andar. A ordem de Jesus ao ex-paralítico precisa chamar a nossa atenção. Ele diz, levante-se, toma a sua maca e vai para onde? Para onde? Para casa. Jesus, nesse momento, estava restaurando muitas coisas na vida daquele homem. Muitas coisas. Que estava com Jesus naquela casa, na casa onde Jesus estava. Ele restaura a esperança daquele homem. Ele restaura a fé daquele homem. Ele restaura a saúde daquele homem. Ele restaura a alegria daquele homem. Mas ele estava restaurando aquele homem e o devolvendo a um lugar. O devolvendo à sua casa. Queridos, aquele homem leva consigo a maca, que o prendeu durante tantos anos, por tanto tempo. E ele leva para casa. E ele leva para casa, além da maca, sabe o quê? Ele leva além da maca o Jesus que o havia libertado. Ou você acha que ele chegou em casa com a maca, botou a maca na parede, sentou na sala, ligou a televisão e todo mundo falou, beleza. Ou ele deve ter chegado em casa com a maca e perguntaram para ele, o que te aconteceu? E ele falou, eu tenho algo para contar para vocês. E o que ele leva para aquela casa é a cena que ele tinha acabado de viver. O que ele leva para aquela casa é exatamente isso. Eu estou carregando esta maca, porque eu fui a uma casa, eu fui levado a uma casa, e na casa em que eu fui levado, existia alguém. Na casa a qual eu fui levado, existia um homem. Na casa a qual eu fui levado, estava presente Jesus. E ele conta, os meus amigos me pegaram, os meus amigos são doidos, os meus amigos têm juízo, os meus amigos chegaram naquela casa comigo, os meus amigos destelharam a casa, os meus amigos me amarraram nas cordas e me desceram na presença desse homem chamado Jesus. E eu consigo ver esse homem contando isso dentro da sua casa. Eu era um paralítico. Mas aquele homem em algum momento disse, olha, os seus pecados estão perdoados. Mas lá naquela mesma casa, aonde Jesus estava, estavam também alguns outros homens que pensaram, quem ele pensa que é? De onde vem essa autoridade? Mas Jesus conhecia o pensamento deles. E Jesus disse para aqueles homens, para que vocês saibam quem eu sou e o poder que tenho, eu vou pedir para que esse homem se levante. E eu me levantei. E quando eu me levantei, ele me deu uma ordem. Pega a tua maca e vai para a tua casa. E eu segui a ordem dele, eu estou aqui, a maca está aqui. E eu posso dizer para vocês, da minha casa, algumas coisas. Que a casa onde Jesus está é um lugar de socorro. A casa onde Jesus está é um lugar de esperança. A casa onde Jesus está é um lugar de fé. A casa onde Jesus está é um lugar de perdão. A casa onde Jesus está é um lugar de verdade, porque eu estou de pé e estou salvo. E a casa onde Jesus está é um lugar de milagres. Eu posso ouvir esse paralítico dizendo isso dentro da sua casa. E talvez você pense, pastor, mas onde está Jesus na minha casa? E a minha resposta é clara. Jesus está na sua casa porque você está na sua casa. Porque desde este momento em que Jesus morre, vence a morte e nos envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, nós passamos a ser morada, templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Jesus habita no seu coração. Talvez a sua casa, como a minha,
seja uma casa onde todo mundo é crente, convertido em Cristo Jesus. Mas talvez a sua casa você seja o único que crê em Jesus Cristo. Não importa. Sendo você o único, sendo todos, Jesus está presente na sua casa. E a sua casa é exatamente tudo isso. Porque onde Jesus está, é isso que nós vemos. A família precisa habitar numa casa. E uma casa onde Jesus está. Não permita que a sua casa seja um lugar de habitação aonde falte qualquer um desses itens aqui. Você precisa querer isso. Você precisa lutar por isso. Você precisa trabalhar por isso. Você precisa habitar nesse lugar. Você precisa chegar no fim de um dia de trabalho cansativo e ter vontade de voltar para casa. Você precisa voltar para casa sabendo que lá você vai encontrar tudo isso na vida daqueles que estão do seu lado e que vivem sobre o mesmo teto que você. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar, meus irmãos. E a minha oração é para que você volte para sua casa, livre da sua marca, daquilo que talvez prendia você, entristecia você, magoava você, tirava de você a alegria. Mas eu preciso que você saia daqui nessa manhã, salvo e disposto a viver em uma casa onde Jesus sempre esteja. A minha pergunta é clara. E a primeira delas é se você é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Se você já se arrependeu do seu pecado, lançando sobre Cristo Jesus o seu pecado, e dessa maneira se tornando um filho de Deus. E a minha pergunta e a oportunidade que eu dou a você, que aqui está, e que nunca fez isso, é fazê-lo nesta manhã. Não o chamarei aqui, mas você precisa tomar uma decisão com Cristo Jesus. Se assim for, levante a sua mão, só para que eu veja e ore pela sua vida. Do meu lado esquerdo, aqui na minha frente, eu quero orar para que Deus conceda a você a salvação em Cristo Jesus. Aqui diante de mim, levante a sua mão, se você hoje toma essa decisão da salvação em Cristo Jesus. Do meu lado direito, essa convicção de salvação precisa sair daqui nessa manhã, acompanhando você. Eu sou salvo em Cristo Jesus, através do arrependimento e da fé na obra salvadora dele na cruz do Calvário. Você está seguro disso? Mas também, eu quero que você saia daqui para viver nessa casa, uma casa onde Jesus realmente está. E talvez você entrou nesta manhã, neste culto, neste lugar, precisando de um milagre na sua casa, no meio da sua família. Pode ser um milagre de salvação por alguém que você ama, mas pode ser também um milagre de restauração. Você precisa de um milagre, de uma cura, de algo extraordinário que o Senhor pode fazer e fará, se assim for a vontade dEle, mas nós devemos pedir. Se for assim, eu quero que você se levante onde você está. Você que precisa de um milagre na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E se você se levantou, você vai dar mais um passo. Eu não costumo fazer isso, mas você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar. Vem aqui. Eu preciso de algo extraordinário, sobrenatural. Eu preciso da minha família. Eu preciso ver a mão do Senhor na minha família. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de ver esse Senhor que tudo pode. Eu preciso experimentar isso que Deus pode fazer. Eu quero habitar nesse lugar. Eu quero que a minha casa seja esse lugar, um lugar de milagres. Pode vir. Meus irmãos, a última coisa que Deus fez nesse texto e nesse contexto foi um paralítico andar.
Antes, Ele mostrou tudo isso, que a casa onde Ele está é um lugar onde isso pode ser visto. E por fim, Ele executou o milagre. E nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que faz o que nós não podemos fazer. Num Deus que vai onde nós não conseguimos ir. E num Deus que responde as perguntas para as quais nós não temos resposta. E o que nós vamos fazer aqui não é ordenar a Deus que faça um milagre, porque isso não cabe a nós. O que nós vamos é nos humilhar diante das poderosas mãos desse Deus e clamar por Ele. Senhor, seja feita a Tua vontade e nos ajuda a viver um milagre segundo a Tua vontade. Vamos orar. Bendito Deus e Pai dos céus, estamos reunidos aqui como igreja do Senhor, um povo, compomos famílias aqui, e o que nós te pedimos em primeiro lugar é que a nossa família viva num lugar, e esse lugar seja a casa onde Jesus está. Que a nossa casa seja lugar de socorro, lugar de esperança, lugar de fé, lugar de perdão, lugar de verdade, mas também lugar de milagres, Senhor. Esses que aqui estão precisam de um milagre, e nós cremos no Deus que faz milagres. Então, é na autoridade do nome de Jesus que nós nos submetemos ao Senhor e pedimos, segundo a Tua vontade e soberania, realiza cada desejo que nesse momento é colocado diante do Senhor. O Senhor é um Jesus poderoso. O Senhor esteve vivo, esteve morto, mas ressuscitou e está vivo. E vivo sempre continuará. E é diante do Senhor Jesus, que vive e vive para todo sempre, que nós nos humilhamos e clamamos pela poderosa mão do Senhor. Realiza milagres nesta manhã. Cura, libertação, salvação, perdão. O Senhor sabe o que cada um busca. E o Senhor é fiel. E o Senhor é poderoso para fazer. Assim nós oramos, porque nós estamos numa casa. E essa aqui é a casa da família de Deus, a igreja. E o Senhor está aqui. E é nessa segurança que nós oramos, diante de um Jesus vivo e poderoso. E nós oramos nesse nome, que é poderoso, o nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que você viva nesse lugar. Que a sua casa seja esse lugar.